E bom, pessoal, para a gente inicializar o nosso projeto, primeiro vamos começar criando o nosso diretório. Aqui eu vou chamar de Projeto Carros. Vamos abrir no VS Code, clicamos em Open Folder e escolhemos a pastinha que criamos. E pronto, estamos com o nosso diretório. E aí, o que vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter aqui dois arquivos. Um chamaremos de index.html e o outro chamaremos de javascript.js. Mas também vamos ter aqui uma pastinha que vamos chamar de img. Por quê? Porque nós vamos ter imagens no nosso projeto. E nós vamos separar isso. Nós vamos colocar todas as nossas imagens dentro dessa pasta img. Eu vou deixar as imagens, o link das imagens disponíveis para vocês. Como eu já estou com as minhas imagens salvas, eu vou pegar elas aqui e vou só arrastar para dentro da minha pasta de imagens. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão baixar essas imagens primeiro, antes de colocá-las aqui dentro da pasta img. E vamos por partes, pessoal. Todos os projetos que eu inicio, eu primeiro gosto de inicializar pelo HTML. Pode até ser que eu inclua mais coisas no futuro, mas eu vou primeiro definir a base que eu preciso para começar a construir a minha aplicação. Então, aqui no index.html, nós vamos escrever HTML e vamos escolher esses 2.5. Vamos definir aqui a linguagem, tá? A lang vai ser PTBR. E aqui em Documents, vamos chamar que essa aqui é o projeto Carros. E vocês lembram que nesse projeto específico, eu vou ensinar framework de design muito conhecido que se chama Bootstrap. E para isso, basta você acessar essa página aqui, getbootstrap.com. Esse foi um dos primeiros frameworks de design que surgiram no mercado. Se eu não me engano, foi o próprio Twitter que disponibilizou para o mercado. E o que acontece aqui? Você que já conhece HTML, você que já conhece CSS, sabe, né, que a gente consegue ali, por exemplo, criar um botão e depois customizar esse botão utilizando o CSS. Quando você utiliza um framework de design, ele já traz para a gente diversos componentes, né, diversos elementos HTML que já estão pré-configurados. Ele já traz para a gente o código daquele elemento e também já traz para a gente o design daquele elemento. Então, por exemplo, aqui, se a gente vier em Components e vier em Buttons, a gente vai ter aqui uma gama de botões que a gente pode estar utilizando no nosso projeto. O que isso facilita, pessoal? É muito difícil, eu diria até que é quase impossível, no dia a dia, quando a gente está ali trabalhando para uma empresa, a gente utilizar 100% de HTML e CSS puro, porque esse processo pode acabar sendo um pouco demorado. E não é interessante para as empresas que a gente demore muito para construir os nossos códigos, porque isso afeta prazos e também atrapalha a dinâmica da equipe que você está trabalhando. Então, para a gente ganhar mais agilidade no processo de construção de um software, foi desenvolvido muitos frameworks, cada um com o seu propósito. Quando a gente está utilizando o Bootstrap, que é um framework, a gente está agilizando o processo de construção de HTML e CSS do nosso projeto. Mas entenda que usar um framework como o Bootstrap não invalida o seu conhecimento de HTML e CSS, porque ainda assim você precisa desses conhecimentos para conseguir utilizar o Bootstrap ou qualquer outro framework. Se uma pessoa não tem o conhecimento necessário, independentemente do framework que ela for utilizar, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não vai entender os conceitos e os fundamentos por trás daquilo. Então, já fica a dica. Muito provavelmente, com o tempo, vocês vão conhecer outros frameworks, vão começar a utilizá-los no seu dia a dia, mas nunca se esqueçam de antes aprender a base para conseguir utilizá-los. E conforme a gente for utilizando o Bootstrap para a construção do nosso projeto,
você vai entender o que eu estou querendo dizer nessa questão de simplificar o processo, porque você vai ver muito potencial nessa ferramenta. Então, vamos voltar para o nosso código. Pois é, pessoal, vamos voltar aqui para o código, né? Você já entendeu aí o que é Bootstrap. Só que a gente precisa instalar o Bootstrap no nosso projeto. E existem, pessoal, diversas maneiras de fazer isso. Eu vou ensinar para vocês a maneira mais simples. Você vai clicar aqui na página Início, clicando nesse botão. Você vai vir bem aqui, nessa seção de Includes via CDN. E tem esses dois links aqui. O primeiro link vai ser o link para dar o estilo, o CSS para a nossa página. E a gente vai vir aqui, antes aqui do title, vai colocar a tag. E aqui vai ter o segundo CDN, que vai ser um script, que vamos colocar aqui dentro da body, ok? Aqui no finalzinho. Você pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse e clicar em formatar documento, que aí fica uma formatação melhor de visualizar. E por que a gente precisa disso, gente? Quando a gente usa um CDN, a gente está acessando um arquivo que está disponibilizado na internet. E esse arquivo é o que vai permitir que a gente consiga trabalhar com o Bootstrap. Então, o Bootstrap, ele disponibiliza dois arquivos. O primeiro é um arquivo de CSS, onde todos os estilos de CSS do Bootstrap vão estar dentro desse arquivo. E o segundo é o arquivo JS, que é o quê? Todas as funcionalidades JavaScript que o Bootstrap possui. Então, isso aqui vai nos dar acesso a esses recursos, tá bom? Agora sim, a gente já pode começar a inicializar o nosso projeto. A gente vai ficar aqui em Go Live, tá bom? Porque eu quero que a gente veja as mudanças em tempo real. E beleza, pessoal. Damos Ctrl B aqui, para dar mais espaço para a gente. E no nosso projeto, a gente vai começar aqui colocando uma tag H1. Essa tag H1 vamos chamar de projeto carros-estudante.dev. E já apareceu ali, tá bom? E agora a gente vai dar uma classe para esse H1. Essa classe vamos chamar de Text Center, porque eu quero que esse texto aqui fique centralizado na tela. Eu dou Ctrl S. E olha só que interessante, você percebeu que eu não precisei usar o CSS, eu não precisei criar um arquivo aqui, CSS, e definir uma classe Text Center e depois ali um Text Align Center, porque isso aqui é um dos poderes do Bootstrap. A maior parte do tempo nós vamos usar classes que já estão definidas pelo Bootstrap e só por colocarmos a classe em um elemento HTML, nós já estamos acessando todas as propriedades e valores CSS. Justamente porque nós temos acesso a esses arquivos que estão com essas configurações e instalamos aqui via CDN. Beleza, pessoal. E embaixo desse título, nós vamos ter aqui uma div. E essa div aqui, ela vai ser responsável por mostrar os carros na tela do usuário. Aí essa div aqui, ela também vai ter uma classe que vamos chamar de container. Quando a gente coloca essa classe aqui, container, a gente está criando algumas margens no nosso projeto, alguns espaçamentos. Se eu vier aqui e colocar um H2 e chamar aqui, por exemplo, de Julia, você percebeu que esse elemento aqui ficou bem grudadinho com a tela. Agora, se eu vier aqui e adicionar uma div, colocar esse H2 dentro dessa div e der a ela a classe container, olha o que aconteceu. A gente teve aqui um espaçamento lateral. Mas eu vou tirar isso daqui, tá bom? Por quê? Eu quero, na verdade, usar esse container para que ele tenha todos os nossos cards, todos os nossos carros. E para fazer isso, eu preciso utilizar um sistema que a gente chama de sistemas de grid. Se a gente voltar aqui no Bootstrap e a gente vir aqui em Docs e procurar aqui a opção Layout e Grid, quando a gente vê essa imagem aqui, column, coluna, coluna, o que isso quer dizer? Eu vou pegar essa div aqui até esse finalzinho, vou copiar e vou voltar aqui para o nosso projeto.
Eu vou agora adicionar dentro do nosso container essas tags que eu acabei de pegar. E vou dar Ctrl S. E olha o que aconteceu, pessoal. Você percebeu que apareceu aqui coluna aqui, coluna aqui, coluna aqui. Se eu não usasse as colunas, olha como ficaria o nosso layout. Eu vou tirar tudo isso aqui, vou colocar aqui 3 H1s e vou também chamar de column, para você realmente ver a diferença que é. Olha o que aconteceu. Todas as nossas colunas ficaram embaixo uma da outra. É como se a gente estivesse aqui trabalhando com apenas uma coluna dentro do nosso layout. Tudo que eu for inserir vai ficar um embaixo do outro. Independente se for texto, independente se for imagem, independente se for um vídeo, porque o layout da minha página ela é apenas uma coluna. Entretanto, se eu quiser ter mais colunas no meu projeto, basta eu utilizar essa estrutura aqui do Bootstrap, que agora eu tenho conteúdos separados em colunas. Qual que é a vantagem disso também, pessoal? Mais para frente, vocês vão ouvir muito falar de página responsiva. O que é uma página responsiva? É aquela página que ela se adequa à tela do usuário. Se a pessoa está no computador, a tela vai estar de um jeito. Se a pessoa está no celular, a tela vai estar de outro jeito. Porque imagina você fazer um site que só funcione para o celular, aí na hora que a pessoa entrar por uma tela de computador, o layout vai estar todo pequeno. Então, ela nem vai conseguir ler direito as informações do site. As grids, né? O sistema de grids é uma das formas que a gente utiliza para que, independente da tela do usuário, o nosso site vai poder ser lido em todas as telas. Nesse primeiro momento, talvez não faça muito sentido para você, mas eu sugiro que você busque aprender mais sobre isso, tá bom? Para que você consiga construir páginas responsivas. É isso que o mercado pede. Todo desenvolvedor, desenvolvedora, front-end, precisa ter esse conhecimento. Mas vamos voltar lá. E bom, pessoal, o que vai ter dentro de cada coluna dessa? Dentro de cada coluna, a gente vai mostrar os nossos carros. Então, cada coluna dessa vai ter um ou mais carros. O componente que eu utilizei para colocar os carros foi um card, tá bom? A gente vem aqui em Components, clica em Card. E aqui o Bootstrap, ele vai mostrar alguns exemplos de cards que nós podemos utilizar. São vários mesmo. Eu vou pegar essa primeira opção aqui. A gente clica aqui nesse ícone. Ou você pode vir aqui e copiar, eu prefiro fazer aqui. Então, a gente vai imaginar o seguinte, a gente vai ter aqui na primeira coluna um card, a segunda coluna outro card e a terceira coluna um outro card. Vamos dar Ctrl S e olha só o que aconteceu. Cada coluna agora tem um card. Então, é nessa seção aqui que nós queremos mostrar as fotos, os nomes dos carros e etc. Algumas coisas nós vamos descartar, começando por esse space aqui, tá? A gente vai tirar. Aí você vai ver que vai sumir aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter apenas o botão, o título do card, nós vamos ter a imagem no card. Por enquanto não tem nada, tá bom, gente? Mas a gente vai adicionar mais para o futuro. E aqui na class, nós vamos adicionar uma outra classe que nós chamaremos de Text Center. Por quê? Porque eu quero que todos os itens de texto eles estejam centralizados no meu card. E agora, para finalizar a nossa aula da estruturação do HTML, a gente vai vir aqui e vai adicionar um outro script que nós vamos usar para inserir o nosso arquivo JavaScript, tá bom? Então, basta a gente vir aqui em Source, nós vamos clicar em Ctrl+ e selecionar javascript.js. E bom, pessoal, essa é a nossa estrutura inicial do HTML do nosso projeto. Na próxima aula, vamos aprender a inserir dinamicamente os conteúdos dos nossos cards. Então, eu te vejo lá.